E agora a gente vai falar sobre o príncipe, né? Quando a gente fala de um príncipe, a gente fala de governante, né? O Maquiavel faz uma troca de termos, né? Mas praticamente é a mesma coisa. Quando fala de príncipe, não é o filho do rei. Maquiavel quer dizer, né? Príncipe, o cara que governa a bodega toda, certo? Maquiavel ele vai trazer dois conceitos, né? O conceito de virtude e o conceito de fortuna, né? Então, aqui ele vai dar uma série de dicas, né? Cada tópico aqui, cada uma é uma dica prática para o governante, né? E uma dessas dicas práticas seria essa questão da virtude e da fortuna. O que é a virtude? Ah, professor, virtude é virtude. Não, né? Já tirem isso da cabeça de vocês, porque virtude não tem nada a ver com virtude, né? Apesar das palavras serem bem parecidas, né? Mas professor, o que é virtude? Virtude é a seguinte coisa: é o conjunto de habilidades e capacidades que você tem, independente se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Isso que é interessante a gente ter em mente. Por quê? É por isso que não tem nada a ver com virtude, porque a virtude, o conceito de virtude, desde lá do período do pessoal grego lá, né? A virtude é uma coisa relacionada com a moral, com o conceito de certo e errado, né? Então, por exemplo, a capacidade de você manipular as pessoas não seria considerada uma virtude, porque, né, manipular as pessoas é uma coisa moralmente ruim, né? Os gregos eles não vão considerar isso como virtude, mas Maquiavel vai considerar isso como virtude, né? Ou seja, o Maquiavel ele vai pegar tudo e colocar no mesmo saco, independente se é uma coisa boa ou ruim. Então ele vai considerar, né, a capacidade de você manipular as pessoas como, né, como uma habilidade, como uma virtude, né? Então virtude é isso, tá, gente? São habilidades, as capacidades que você tem, independente se for uma coisa boa ou ruim, certo? Fortuna é outro conceito aí que quer dizer o quê? São as oportunidades que acontecem na vida do governante, né? E aí o Maquiavel vai falar, olha, às vezes você vai, né? Às vezes surge uma oportunidade na sua vida, né? E você tem que pegar essa oportunidade, né? E como que você vai fazer isso, né? Como que você vai usufruir da melhor forma possível de todas as oportunidades que acontecem na sua vida, né? Usando a virtude, né? Ou seja, você domina, né, a sua virtude, né? Você consegue, você tem uma habilidade bem desenvolvida, você desenvolve a sua habilidade e com essa habilidade você usufrui, né, de cada oportunidade que tem na sua vida. Então Maquiavel vai falar que a partir do momento que você desenvolve a sua virtude e usufrui da melhor forma possível da fortuna, das oportunidades, você vai ter um bom governo, né? Um ótimo exemplo disso é a questão dos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É um ótimo exemplo de virtude e fortuna, né? Por quê? A Europa estava em guerra, né? O que os Estados Unidos fez tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, né? Antes dos Estados Unidos participarem da guerra, os Estados Unidos vendia coisas para os países em guerra, né? Então ele vendia medicamentos, armas, materiais que podiam ser usadas, né, para criar, né, armamento bélico, tipo, tudo que fosse útil na guerra, os Estados Unidos por um período de tempo vendia para os países da Europa, né? Resultado, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, os Estados Unidos, né, teve um lucro bastante grande, tanto que ele se tornou uma potência. Ou seja, os presidentes de cada época, né, utilizaram muito bem da virtude de suas capacidades, ou seja, né, podemos considerar que seja uma virtude desses presidentes dessas épocas, a capacidade de, né, ter uma estratégia de diplomacia para conseguir vender os negócios para os europeus, né? Pode ser uma virtude também, né? Então eles usaram muito bem a capacidade deles, a habilidade deles, né, para usufruir da melhor forma possível da oportunidade que eles estavam tendo na época,
né? Então é importante ver que uma oportunidade pode acontecer dentro de uma coisa ruim, que é a guerra, por exemplo, né? Só uma pessoa que tem as habilidades muito bem dominadas, muito bem desenvolvidas, que vai conseguir enxergar oportunidade para até, né, as situações ruins, como a guerra. Então, se você conseguir associar virtude e fortuna, você vai ter um bom governo, né? É isso que Maquiavel, né, fala aí, dando uma dica para os governantes aí, né, e tudo mais. Outra coisa, né, o Maquiavel ele vai admitir que o príncipe pratique também a crueldade se isso for necessário, né? Por causa que o Maquiavel, todo o pensamento de Maquiavel gira em torno do quê? Do príncipe conseguir governar bem, né? O Maquiavel ele preza muito pela estabilidade de uma sociedade, de um reino, né? Então, se tudo for necessário para manter a estabilidade, então, em determinados momentos, pode-se admitir, né, que o governante pratique alguma ação cruel, violenta, maldosa, desde que isso seja bom para o governo. Isso na mentalidade do Maquiavel. E aí vem aquela questão, então como que você vai praticar a maldade? Como que você vai praticar a bondade? Né? Maquiavel fala primeiramente da crueldade. Cara, se for necessário fazer uma coisa ruim, pratique isso de uma forma rápida. Faça de uma vez só. Não fique enrolando, né? Tanto que a gente vê, né, que normalmente nas histórias aí, né, principalmente, às vezes eu vejo em alguns animes assim, né? O vilão ele consegue prender, consegue dominar, né, o protagonista, né, o herói da história. E aí ele fica, né, eu sou da hora, eu sou zica, eu sou fodelão, eu sou o cara mais incrível que não sei o que lá. Aí o cara fica se engrandecendo, fica enrolando, né, não mata o protagonista de uma vez. O que o protagonista faz, né? Consegue dar a volta por cima e consegue derrotar o vilão. Maquiavel vai falar, olha, não seja desse jeito, tá? O Maquiavel ele vai falar, se for necessário matar, se for necessário fazer alguma coisa cruel, ruim, maldoso, faça isso de uma vez para já se livrar do problema. Por quê? Por conta disso mesmo, porque se você ficar enrolando, você pode muito bem tomar na jabirasca futuramente, né? Então, um ótimo exemplo disso, dessa questão de praticar a maldade, a crueldade de uma forma rápida, é um exemplo que eu dou, muito bom, de um vilão que eu gosto muito, que eu gosto pra cacete, que é o Negão, digo, o Negan do The Walking Dead. Por quê? Porque na primeira vez que o cara aparece, ele já mata dois personagens da história, né? O negócio pá, assim, né? E isso é o ideal para Maquiavel. Ideal que eu digo, né? Em termos práticos. Né? Para Maquiavel é dessa forma que tem que ser mesmo o governante. Se for para matar, se for para causar, cause de uma vez, né? Não enrole, né? Lógico, né? Que o Negan ele faz um showzinho, né? Para fazer uma perturbação psicológica, né? Contra o Rick e os outros personagens, né? Mas na hora que ele mata os dois de sequência, né? Agora, aviso de spoilers, né? O Negan ele mata o Caruso e mata o membro do PTS. O que você disse? De uma forma assim, de uma vez só, né? Na mesma noite, pá, né? Isso é o ideal para o Maquiavel. É assim que tem que ser para Maquiavel. Se for para fazer alguma coisa ruim, pá, não enrole. Faça na hora assim que é bem melhor, né? E a bondade? Você tem que fazer na hora a bondade? É aí que Maquiavel, né, vira a história. Ele vai falar assim, não. Se for para praticar a bondade, enrole. Faça de uma forma bem gradual, né? Ou seja, por exemplo, se a economia de um país está bom, né? O rei ele vê que ele pode baixar, né, os impostos para deixar a população feliz. Maquiavel vai falar, olha, não baixe os impostos tudo de uma vez. Vai baixando aos pouquinhos, né? Porque aí a população ela vai ficar vendo, né,
o imposto baixando aos pouquinhos, aí a população vai ficar feliz, né? Por exemplo, o cara ele consegue baixar os impostos, né, em 20%, né? Não baixe os 20% de uma vez, vai baixando de 2 em 2, porque a população vai ver os impostos baixando, né, bem de uma forma gradual, né, sempre baixando, vai ficar, nossa, os impostos estão baixando cada vez mais, olha como que o rei é bacana, olha só que legal, né? A população vai ficar feliz, né? Então, quando for para praticar algo bom, quando for para praticar algo que agrade a população, faça de uma forma bem gradual para o pessoal justamente ficar vendo, né, as coisas que você está fazendo de bom, né? Porque a questão de praticar a crueldade e a bondade gira em torno da questão de que a população ela se esquece facilmente. Então é por isso, se for para praticar a maldade, pratique rapidamente, porque a população vai ficar revoltada na hora, mas depois ela vai esquecer. Da mesma forma a bondade. Pratique a bondade de uma forma gradual, para a população não se esquecer do que você está fazendo. E ela ficar, né, feliz com você. É isso que o Maquiavel fala, né? Stones.